CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Muitos celulares até ficaram guardados na sua memória como nosso xodó, né? Assim, adorava aquele celular aquela característica que ele tinha, ou aquela forma de usar, né, em relação a isso. Aí tem alguns modelos que a gente até separou, que eu separei aqui, para a gente poder até relembrar para os nossos ouvintes também de algumas situações como essa. Mas, assim, eu vou começar lembrando do famoso StarTAC, aquele celular da Motorola que era o primeiro flip que apareceu, realmente pequenininho, que tinha um suporte no cinto, que você colocava ele no cinto também, tinha um visor, não era LED ainda, na época não era nem LED também, uma bateria pequenininha, mas foi uma grande mudança, porque na época, até a saída do StarTAC, só tínhamos celulares grandões, aqueles famosos tijolões, com uma bateria grande que durava pouco tempo, né? Foi um dos primeiros celulares também que tinha uma secretária eletrônica interno no aparelho. A operadora ainda não oferecia o serviço de secretária eletrônica, de atendimento de ligações quando o telefone está fora do ar ou quando você não podia atender a ligação. E o StarTAC foi um dos primeiros que tinha essa característica, né, de você guardar na memória uma mensagem de áudio que alguém ligou para você e você não podia atender naquele momento. Então foi uma situação bem interessante naquela época de mudança, né? Se algum ouvinte quiser contribuir com sua memória de aparelhos antigos, legal, isso já aí. Pode mandar para cá, 992994297. Isso aí. Bom, um outro aparelho que também marcou a sua época foi o iPhone 4S. Que ele foi um dos primeiros iPhones que tinha uma boa qualidade de vídeo, uma boa câmera. Na situação foi um dos iPhones mais vendidos no mundo, né, até hoje, né, dessa situação, né? Então também um aparelho bem interessante nesse caso, né, nessa situação. O iPhone já é mais para cá, né? Isso, mas o 4S é até mais antigo, né? Foi depois do StarTAC, bem depois do StarTAC, mas também foi um aparelho que marcou a época. Um outro aparelho também que acho que marcou muito foi aquele aparelho da Nokia, um azulzinho, 3310, Nokia 3310, que era assim, até o apelido dele é um Jeep, né? Porque ele simplesmente indestrutível, quase indestrutível, né? Tinha uma bateria que durava uma semana praticamente, já tinha uma tela de LCD, mas não era uma tela que tinha muitos gráficos, uma tela pequenininha, mas que também era um aparelho super resistente, né? Quem tinha o aparelho não queria trocar por nenhum outro, porque realmente era um aparelho muito, muito, muito resistente. É o aparelho que tinha o tal do joguinho? Isso, o joguinho da cobrinha. O joguinho da cobrinha. Exatamente. Na sexta-feira a gente fechava essa produção e os nossos colaboradores aqui da produção só lembravam do joguinho. A memória deles é que tinha um joguinho no celular. Exatamente, é esse mesmo. O Marcelo está aqui participando, ele lembra do PT 550. Isso, que era da época do tijolão, que era tijolão. Tinha um flip, né, que abria só a parte do microfone, né, e tinha uma bateria grande que entrava por trás, né, tinha fininha, e era um grande. Status, né, você tem um telefone daquele tamanho, imagina. Exatamente, né. E o Wagner lembrando que eles chamavam de lajotorola. Isso. Parecia uma lajota. Exatamente, né. Se caísse no pé, era uma fratura, né? Porque é muito pesado. E a bateria durava pouquíssimo. Naquela época as baterias tinham ainda aquela defeito da memória, então você tinha que esperar descarregar a memória toda até zerar para você carregar de novo. Porque se você carregasse no meio da carga, né? A bateria ficava com aquela memória de não carregava mais do que a metade, né? Pois é, e eu me lembro que depois dessa experiência com os equipamentos muito grandes, a onda dos fabricantes era tentar reduzir ao máximo os telefones. Eu me lembro de um Ericsson que era pequenininho, tinha um flipzinho. E eu me lembro do meu que era dourado, entendeu? Não é? Esse mesmo, E que assim, todo mundo queria um telefone pequenininho que coubesse no bolso. E hoje não, a gente inverteu a ordem e todo mundo quer quase um tablet, né, para carregar. Agora o celular não virou, né, um computador, né? Você quer uma tela grande para poder ler, assistir os vídeos, ler documentos, ler notícias e acessar portais de notícias. Então, ou seja, naquela época o telefone basicamente fazia a função de ligar, né? Então eu queria um equipamento pequeno que coubesse no bolso e não fizesse muito volume. A partir do momento que os celulares se tornaram um dispositivo multiuso, né, até raramente liga, né? Normalmente você usa mais ele na função de computador, de acesso à internet, e aí as telas ficaram cada vez maiores, né? E aí
realmente os telefones ficaram muito grandes. Até tem lá as funções dos telefones top de linha, como o Galaxy Note, que são telefones muito grandes, quase do tamanho de um tablet, né, para isso. Pois é, então a gente passa por uma fase em que todo mundo quer coisas menores e voltamos a demandar uma mudança de comportamento de telas maiores. Exatamente. Porque ele passa a ter inúmeras outras funções que os antigos não tinham, não é mesmo? Isso aí. Um outro telefone... Como caía também, você lembra? É. Você ligava e ligações não se sustentavam. Porque na época, primeiro que a cobertura era ruim, né? Ou seja, porque tinham poucas torres, né? E era telefonia nessa época, principalmente do moto, né? Dos telefones antigos, era uma telefonia analógica. Então, ou seja, tinha problemas de sinal, problemas de interferência de sinal também, que não eram tão sofisticados. Depois, com a evolução, com a chegada do 3G, telefonia digital, e aí tem uma ampliação do número de torres também, a cobertura também ficou melhor, ficou muito mais fácil de resolver essa questão de queda de ligação, ficou muito mais tranquilo disso, né, nesse ponto. Tem mais, o Neto está lembrando do Motorola Elite. Ah, sim. O Werner lembra do Motorola A1200. Uhum. A Sara lembra do Nokia 3310, que você falou, né? O jogo da cobrinha. Isso aí. E do Samsung E2550. Ele era de slide. Ah, sim. Eu lembro disso aí. O teclado, né? Ele deslizava por baixo da tela. Eu tinha a tela, o telefone, né? E tinha um teclado que deslizava por baixo da tela. Eu me lembro desse também. Muito bem lembrado, nossa ouvinte aí. E aí você tinha um teclado. Tinha um que era só o teclado numérico, né? Que ele deslizava e aparecia só o teclado numérico. E tinha um outro da Samsung também, que era slide, mas aparecia um teclado completo, né? Um teclado completo do QWERTY, né? Um teclado como um teclado de computador, também deslizava por baixo da tela principal. Bem lembrado também. Fez bastante sucesso esse celular também, né? Porque aí você tinha um acesso a teclas físicas ainda, né? Isso é outra mudança também que aconteceu nos telefones, né? Antigamente os telefones tinham teclas físicas, tanto o teclado numérico, né? Quanto alguns com teclado completo, né? De computador. Com a chegada de telas grandes, né? Na verdade o teclado foi incorporado na tela e não mais num teclado físico, né? Então isso foi uma mudança também grande nos aparelhos, simplificou o hardware dos aparelhos, eles ficaram mais leves, né? E puderam assumir outras funções nessa situação, para isso. Pode continuar, eu tenho vários outros Um outro aparelho também que chamou a atenção é o Motorola Razr V3, que parecia, né, o StarTAC, só que um pouco maior, ele é todo prateado, tinha os teclados bonitos, tinha uma tela também bem maior, inclusive do que aí uma tela já de LCD, né, que já mostrava alguns gráficos, algumas coisas, que fez bastante sucesso na época também. E agora, inclusive, a Motorola está relançando esse Motorola Razr numa versão de tela dobrável, né? Que tá para chegar aqui no mercado, né? Então a Motorola também tá relançando esse Motorola Razr agora com uma tela com duas telas. Antigamente tinha um teclado de um lado e a tela na parte superior do flip, quando você abria. Agora o aparelho vão ter duas telas, uma tela na parte de baixo, uma tela na parte de cima do flip, e uma das telas vai servir de teclado quando for necessário. O Marcos está falando, não vamos esquecer do Motorola Baby. Era um quadradinho, se não me engano era um quadradinho, um celular quadrado, né? Exatamente quadrado, com um design bem diferente do que tinha na época também, bem lembrado também. O Gabriel fala do Nokia com o sistema Symbian. Symbian era o primeiro sistema que a Nokia fez. A Nokia sempre foi um fabricante com um hardware muito forte, assim, hardwares muito resistentes, os hardwares da Nokia, e tinha um próprio sistema operacional chamado Symbian, né? Que era concorrente dos outros que existiam na época. Depois a Nokia foi comprada pela Microsoft, e aí a Microsoft colocou o Windows Phone e substituiu o Symbian pelo Windows Phone, que foi, na minha visão, um grande erro. Isso praticamente matou a Nokia. Agora a Nokia está tentando voltar de novo com o Android, agora como sistema operacional. Motorola V3, o Brenner lembrando. O V3 ele tinha o o super fino, é o Razr V3. Muito bom. O Nokia E71, Ricardo lembrando. Tenho mais, tá? O Gerson falando do StarTAC da Motorola. Isso, o StarTAC que também era dobrável também, né? Só que não tinha uma tela de LCD, ele era basicamente a tela que mostrava números e nomes, não? Era um display bem antigo ainda na parte, não era nem de LED ainda.
Uhum. A Sônia disse que os Nokias eram tão bons que até hoje ela tem um que funciona. Isso, não, o hardware da Nokia sempre foram hardwares muito resistentes mesmo, né? Na situação, então era muito bom. A Flávia pergunta, tem alguém que faz coleção disso? Que cuida dessas relíquias? Não sei, boa pergunta, assim, não conheço nenhum tipo de lugar que armazena, que tem tipo um museu de celulares, né, para isso. Seria interessante até. E o Ivan, lembrando do BlackBerry, lembra que era o sistema que ninguém entrava? Exatamente, era a nível... O BlackBerry tinha duas grandes diferenças em relação aos outros. Primeiro, a questão de segurança, né? E que na parte principalmente de e-mail. Ele tinha um sistema de e-mail próprio, bastante seguro, com uma chave de criptografia própria. Então, realmente, bastante... Esse que fez o grande sucesso do BlackBerry, que depois ele não conseguiu acompanhar a evolução dos outros aparelhos e acabou ficando pelo caminho também. Mais um aqui, tá? O Max. O melhor da evolução do celular foi a democratização do mesmo. Hoje todo mundo pode ter um aparelho, os planos também foram facilitados. É verdade. Bom, ele disse que antes ele já chegou a ter um tijolinho da Gradiente. Sim, a Gradiente chegou a lançar alguns modelos aqui. É interessante porque assim, até foi um bom comentário do nosso ouvinte, que os planos de celular no começo eram muito caros, absurdamente caros, né? E agora realmente ficaram preços ainda com alguns elevados, mas caiu muito. Se a gente comparar os preços do que tinha, a gente pagava antes, o que tinha de retorno do que a gente pagava em planos de celular no passado e agora, é infinitamente mais barato, né, a situação. E aí o Max complementa aqui que o bom de tudo é que a CBN cabe na palma da mão dele, dentro do smartphone, não é? Verdade. Muito legal. Muito bom. Você, Gilberto, você teve tijolão? Tive desde o StarTAC, depois tive o PT550, tive o StarTAC, esse Samsung pequenininho tive também, na questão. Esse o Nokia 3310 eu não tive, acabei indo para um outro modelo da própria Nokia também, que tinha um Symbian, tinha um teclado físico também, né? Acho que é S90, se não me engano, da Nokia também, muito bom, fininho, né? Tinha uma câmera razoável, né? Não dá para comparar com as câmeras de hoje, né? Mas é um aparelho bem interessante, tinha teclado físico também, né? Eu comecei, na verdade, nessa situação com os Palms, que aqueles assistentes pessoais, que não eram nem celulares ainda, era só um assistente pessoal também. A canetinha. A canetinha, usei bastante, tive 2 ou 3 versões de Palm diferentes, né? Que foi bom. Aí depois o Palm foi integrado no celular.